Salve, Cornetinhos! Salve, Cornetinhos! Estamos de volta aqui, ó, depois de um breve intervalo. Férias. Teve férias, primeiro break. Inclusive, né, Resistência deu o presentinho da 100, que ó, valeu, Resistência Pub, você tem que conhecer. Não tô com o meu, mas tem um também tem que é vermelho, também, até dá pra ver de longe daí qual que é o... É bom que dá pra apanhar de longe aqui em Caxias. Andar. Eu ainda tô, porque a galera é tão burra que ela não sabe que a bandeira é antifascista. Essa aqui é do antifascismo, a minha tem a foice martelo, é mais perigosa. A galera que às vezes eles são tão burros que eles nem sabem. Mas é o seguinte, então, que assunto que a gente trouxe hoje aqui, que tá quente, que tem a ver com a esquerda e que eu acho que é bem interessante pra gente falar por mais de um motivo. O presidente Lula sancionou... O Sansei Lula. O Lula sancionou, então, a lei, como as notícias estão falando, a lei que proíbe o uso do pronome neutro em comunicações oficiais. É isso que todas as manchetes estão falando. Aí a gente foi olhar aqui, né? Porque é muito importante, gente, ler a notícia. Tá? Não se baseie por manchete ou no que as pessoas estão falando que a manchete diz, né? Então, poxa, então a lei é simplesmente isso? Proibir o uso do pronome. Depois a gente fala a nossa opinião sobre esse lance, mas vamos falar sobre a lei exatamente, né? O que foi sancionado. Então, a gente foi olhar aqui e não é simplesmente a lei, proíbe pronome neutro no governo. Não. Não foi o cara passou assim, tá, tem que proibir isso aí, e aí ele falou, vamos proibir. Não, até a gente pegou aqui o G1, e aí ele fala que, assim, que a lei sancionada por Lula cria a Política Nacional da Linguagem Simples, que a gente comentou aqui nos bastidores, que é a tiktokização da linguagem, né, cara, que é tipo... que vai simplificar o que está sendo passado para o público entender. Exato. A questão é essa. Eu sou a favor disso aí quando precisa comunicar, assim, né? Quando tem um trampo que precisa ser um orador e tal, tu não precisa... Que, inclusive, abre-se um asterisco aqui, eu critico a esquerda por causa disso. Eu acho que tem muita coisa da esquerda que ela não comunica com o povo. Eu acho que, às vezes, eles usam um vocabulário muito rebuscado que acaba afastando um pouco, né, as pessoas que a gente quer atingir, assim, sabe? O trabalhador mais simples, a pessoa que não teve oportunidade, realmente não vai vai entender sobre, tipo, a materialidade. Cara, sabe um exemplo que eu dou disso? É a questão sobre a propriedade privada. Porque quando se fala sobre propriedade privada, quando tu vai entender, não é, né, meu celular é minha propriedade privada. Mas a gente não pode fingir que não faz sentido achar que tudo que é meu é minha propriedade privada. Aí, quando alguém fala na internet, fala uma bobagem, mas vamos explicar o que significa. Não adianta achar que todo mundo tem a mesma base de conhecimento. Ou então que a socialização é simplesmente, se tu ganha 1 milhão, então tu tem que distribuir com todo mundo. Ou então na campanha que o Lula ia ganhar, tipo assim, Lula vai, aquelas fake news, né? Lula vai obrigar você a dar um quarto na sua casa para um mendigo, né? Ou então a comunicação que usa que o Boulos invade propriedades privadas da tua, né? Vai entrar no teu apartamento, Minha Casa Minha Vida. Cara, nem tu consegue entrar no teu apartamento. Tu não consegue ter visita, porque é tão pequena, a especulação imobiliária tá... Que nem diz o Nando Viana, né? A minha casa é tão pequena que às vezes não dá nem pra sonhar lá dentro. Eu tenho que sonhar no corredor. Eu tenho que sonhar no corredor. Mas o texto aqui detalha técnicas que devem orientar a redação de texto destinado ao público. Então, cabe aí o negócio de democratização. Fala-se bem que o pronome neutro ele é uma democratização também, de inclusão. Mas a direita adora pegar isso pra criticar, atacar, levantar e bater nisso aí. Falando da lei em geral, o pronome neutro é uma vírgula, né, que tem ali, que dentro do contexto dá para entender que é para não confundir. Não vamos levar isso agora para não confundir a informação, ou pode ser também que seja uma concessão do PT fazendo para, tipo, vai agradar uma galera ali. Pode ser que ajude a trazer alguns votos, pode ser que uma galera fique mais tolerante, porque essa é uma discussão que, assim, na minha opinião, é um não problema. Só que a direita faça um problema gigantesco, como se a esquerda estivesse achando que fosse a coisa mais importante do mundo. Então gera discussões, a gente perde um tempo enorme falando sobre pronome. Então, às vezes, assim, pessoal, não falem em comunicação oficial para não dar mais, mais assunto para eles falarem. Talvez seja isso. E até a questão só de seguir as regras gramaticais atuais, né? Porque vale lembrar que, como eu sou professor, eu trabalho com a educação, e estudo a história também das linguagens. A linguagem, ela é mutável e tem várias palavras que não se usam mais, elas caem em uso e desuso, e eventualmente eu acredito que o pronome neutro e usos de pronomes de formas diferentes será... A população vai começar eventualmente. E eventualmente vai mudar. E se tu acha que, as regras gramaticais, assim, cara, estuda os últimos 300 anos do idioma português, tu vai ver que nada mais
Nada mais ousado. Até falando em comunicação oficial, cara. Tem coisa que se tu for... Não, precisa ir. Cara, se for 30 anos atrás, o documento tinha coisas que se usavam em documentos que já não se usa mais. Né, tipo assim, o você, não sei se em você se usa documento oficial, mas você já é uma contração, Sim, né? você. Uma vez você era uma coisa totalmente informal. Hoje se usa muito Vossa Excelência, Senhor, prezados, etc. Mas antes era Vossa Mercê, coisa que não é usado mais. Aí imagina o cara que era contra. Eu sou contra que pare o Vossa Mercê. Exato. Tem que continuar o Vossa Mercê. Só não foi tão grande porque não tinha internet nem threads. Ele e os 4 malucos do bar. Exato. Não, mas e além disso também, cara, tu pega documentos oficiais, pega a carta do Pero Vaz de Caminha, que é um documento oficial, e tu vai ver como é que a linguagem era lá, e como a linguagem... Pega um documento hoje aí da tua prefeitura, tu vai ver como é que é como a coisa muda. Como mudou em 500 anos. Claro, são 500 anos, mas 300 anos atrás também. Então aqui o texto diz assim, segundo o G1, aqui o site do Globo, que é um site esquerdista. Que a gente sabe comunista. De comunista contra o grande capital. Comprado pelo PT. Comprado pelo PT e, além de tudo, contra o grande capital. Contra o grande capital. A Globo, os Marinho, eles são contra o acúmulo. Então, é priorizar as frases curtas, em ordem direta e com voz ativa. Usar palavras comuns, evitando jargões, explicando termos técnicos quando necessário. Eu acho isso muito legal, porque senão tem muita coisa que o cara fala assim, da questão do imposto de renda. Tem que explicar mesmo, cara, porque a comunicação com o povo tem que ser com a linguagem do povo. Falando esse nosso governo atual, uma crítica desde o início que a esquerda tem feito desde o início é realmente a comunicação do governo, que não tá legal, não estava eficiente, não estava adaptado para os tempos e não estava acontecendo de maneira legal. Então isso talvez já tenha sido uma movimentação nisso. Não, pessoal, tem que mudar alguma coisa, né? Então pensar na maneira com que a gente passa as informações é uma boa preocupação. Além disso, né, não utilizar formas de flexão de gênero ou número que estejam fora das regras da língua portuguesa, que é a flexão. Usa flexão, pode ele faz perna, ele treina a perna. Isso. E aí... Eu fiz flexão. Assim, flexão, tô flexionando aqui. Reflexão de gênero ou número que estejam fora das regras da língua portuguesa, que aí atualmente, que nem fala, né? O pronome neutro ainda não está dentro das normas, mas como eu falei, é uma questão... É um debate que está acontecendo. É uma questão de tempo. Porque assim, ninguém pode negar que é muito estranho se tiver 100 mulheres no ambiente e um homem, a regra diz que tem que ser eles. Pô, isso é uma coisa estranha da língua, né? Então, é um questionamento que não precisa nem chegar em pessoas LGBT. É tipo, dá pra ser diferente? Daria pra ser diferente, né? Enfim. Mas aí... Por isso que eu acho que é uma evolução natural. Evitar estrangeirismos, legal, né? Que não estejam incorporados ao uso cotidiano. A galera da Faria Lima vai ter um problema. Vai. Né? Porque eles gostam de falar briefing, gostam de falar... Né? Vocês aí, né? Do audiovisual aí, da comunicação aí, do publicidade, marketing, design, coisa... Infelizmente, sim. O estrangeirismo vai afetar as igrejas church? Tomara! Muito importante, Igreja church, sim. Eu sou contra, inclusive. Tem que acabar. A church e a igreja, a iglesia, a eclésia e... Sabe um cara que eu acho que usa um linguajar, assim, que talvez prejudique ele? E é um cara que até, de certa forma, eu tenho um mixed feelings. Mixed feelings? Eu tenho sentimentos misturados em relação a que é o Ciro Gomes. Mas ele usa muito esse linguajar difícil. É difícil, embora isso tenha trazido uma das melhores frases e definições, né, de xingamento, que é o proto-neoliberalzinho de merda. Eu adoro esse xingamento. Isso é muito isso bom. Define um perfil de pessoas que a gente odeia muito bem. Categoria inteira. Colocar as informações mais importantes no início. É o gancho nos 3 segundos. A thumbnail tem que estar... A thumb tem que resumir e o título do vídeo tem que explicar. Não pule esse vídeo se você... Aí vai aparecer o Lula assim, não pule esse vídeo se tal coisa. Não pule esse vídeo se você quer uma casa minha vida. E garantir a linguagem acessível a pessoas com deficiência. Show! Além as legendas, libras, audiodescrição... Isso eu acho que já é padrão, já é padrão, né? E aqui a medida também determina que quando a comunicação for destinada a comunidades indígenas, deverá ser disponibilizada sempre que possível a língua da comunidade. Esse sempre que possível é que é um problema, né, em leis, assim. Tipo, quando der, aí nunca dá. Porque a gente tem um grande problema que a gente dizimou a maioria da galera que fala seus idiomas. Outros, por exemplo, até nem, né? Porque o Tupi, aí tu tem, por exemplo, o Guarani, que são de idiomas, depois tem o tronco G, que é o tronco principal dos povos originários, e aí eles vão ter ramificações que entre si vai ter uma diferença entre tipo, a pronúncia do Q, a pronúncia do I e tal, etc. E é uma preocupação muito válida, assim, né,
De realmente, tipo, nunca vai ter como compensar, né? Mas assim, manter viva, manter a noção de que, cara, eles são os donos originais desse país, então eles têm que fazer parte de tudo sempre. Assim como, sei lá, vamos pegar exemplo na Nova Zelândia, né, que eles têm uma participação muito mais ativa, né, os povos originários ali têm uma descendência muito mais misturada, assim, na sociedade. Assim, mais não intrínseco tipo, que eles fazem parte, assim, né. Sim, muito mais tipo, ativa. Enfim, aí o que a manchete começa, assim, o debate começa e tal, assim, que diz assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, eu gosto que ele botou entre parênteses, PT, obrigado, meu, sancionou o projeto que... Caso estivesse falando de outro Luiz Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. Caso tenha outro presidente, sancionou o projeto que proíbe a utilização de linguagem neutra por órgãos e entidades de administração pública federal, estadual e municipal. Só que aqui é aquele negócio, né, ele fez uma lei que normaliza e coloca, é uma BNT. Ele fez uma BNT para simplificar a linguagem e dentro dela, por a linguagem neutra ainda não está dentro, porque parece um negócio muito preconceituoso. Parece a manchete fala assim, exato, tá proibido isso. Não, Lula não quer que use o pronome neutro. Na verdade, não é isso. A intenção da lei é totalmente outra, acaba se tirando fora, sendo que em movimentos que a lei pode fazer em questão do pronome neutro, da população LGBT, da inclusão, assim, vai ser feito de outras formas, né? Não está excluindo nesse caso. Então, eu achei muito válido. E ainda continua como... Porque aí, o problema é que eu acho que esse tipo de manchete dá uma força pra galera que é contra. Exato. Porque aí é excludente, né? Que aí, enfim, a galera vai ficar tipo, viu como é bobagem? Bobajada isso aí, ó, viu? Até o Lula. Eles vão começar assim, até o Lula. Tem uma galera falando... muito chupetinha fazendo um vídeo. O Lula, aquele fundo preto dele, né? Financiado pela Faria Lima e o PCC. Como é, né? Essa gente é imunda. E aí ele vai começar assim, o Lula é contra a linguagem, e vai começar um puta corda de TikTok que a pessoa vai ver 20 segundos, um vídeo de 5 minutos. E dizendo, porque até uma grande parte da população LGBT é contra isso, porque os gays e lésbicas e bissexuais se separaram dos trans. Tem aquela bobajada lá, que uma parte, que eu achei muito engraçado isso, uma parte do grupo fez um anúncio. É só LGB agora. Aí um monte de... onde é que foi essa reunião aí? Quem foi? Quem que decidiu? Não recebia na newsletter. Do Bretz, tu votou na participação dos bissexuais? Não, óbvio, não foi... Não tá todo mundo sabendo. Democracia. Isso aí foi tipo quando instalaram a República no Brasil. Agora é República. Avisa a galera. Mas então é isso, a lei não é contra o pronome neutro, né? Ela é sobre a comunicação oficial para a população ser mais inclusiva e simplificada. Então a intenção é muito boa. E ainda voltando, porque senão o cara entra no discurso Cíntia Chagas da vida, né? Que a Cíntia Chagas, não, veja bem, porque tem que usar assim, não. Chata pra boné. E aí a Cíntia Chagas, se vocês não estão por dentro, ela teve uma grande conversa com a Manuela Dávila. Ou com a Sardá. Isso. Eu não lembro qual das foi. Eu acho que foi com a Manuela Dávila. Foi a Manuela Dávila. Eu lembro que falaram muito. E aí ela tava descobrindo os benefícios do feminismo. Porque ela sofreu... Eu não tô por dentro muito, mas se não me engano, ela sofreu violência num relacionamento dela. Aí ela falou, putz, é verdade, o feminismo tava lutando... Olha só. O feminismo tava lutando... Aquelas meninas falaram lá, não é que teria me ajudado. Era verdade, era ao meu favor. Eu tenho que realmente ter uma voz ativa e denunciar qualquer coisa. Ela... E aí, cara, ela tá indo pro nosso lado. Daqui a pouco ela tá fazendo o vídeo. Imagina a Cíntia Chagas. Gente, o uso correto do elo, aplicando numa frase, seria incrível. Mas é isso aí, a inclusão. E, cara, seguinte, se tu não acha que, meu Deus, o pronome neutro nunca vai pegar, é o uso da pessoa. Se tu não entende, assim, o idioma que a gente falou de português, ele veio do latim vulgata, que era usado pela população. Então, só pra tu ter uma noção, quando o Império usava o burguês, a classe mais alta, usava um tipo de latim, o que sobreviveu ao tempo foi usado pelo povo, porque o povo teve mais números. E aí foi esse tipo que foi disseminado, que, enfim, influenciou os idiomas que a gente conhece hoje. Então, cara, as mudanças no idioma são inevitáveis. E assim, eu digo assim, relaxa, que o pessoal faz parecer ser uma questão muito grande. Assim, só absorve o que acontece. Vai ter situações específicas que a população trans, a população não binária é muito pequena no Brasil, uma porcentagem ínfima.
Então a chance de tu encontrar Se diretamente... depender de Caxias, vai ser menor, porque, porque- eles acham que é legal agredir e a gente tem um vídeo, sobre isso aí. Tá aqui o card, né? Que a nossa cidade bateu recorde aí de agressão a LGBTs. Então, mas assim, só que eu te pergunto, se você estiver frente a frente, colega de trabalho, um amigo do amigo num rolê, alguém que te atende num café, a pessoa é não binária e ela, nesse caso, essa pessoa precisa ser tratada como ela prefere. No caso, tu não vai dizer ela ou ele, vai dizer ele, se não tiver um... Às vezes tu tem alternativas dentro da regra, né? E outra, tu fica... Falar o nome, A etiqueta. falar a pessoa, A sei lá. etiqueta permite eu perguntar o pronome? Sim, inclusive é o que eles recomendam. Não, pessoa. Não, mas Se o gênero não tá claro, diz, olha, desculpa, qual que é o teu pronome? isso a etiqueta Né? permite? A etiqueta tá. A etiqueta permite. Pergunta pra pessoa. Eu nunca vou falar, eu não consigo entender essa pessoa, eu nunca vou me adaptar a esse cara. Por que exatamente? Não adianta, cara. Se tu não adaptar, então tu vai morrer e a próxima geração vai se adaptar, porque o mundo funciona assim. Não adianta. Se tu é resistente às mudanças inevitáveis da sociedade que acontece, principalmente o idioma é uma delas, eu sinto te dizer, o inglês era shakespeariano, e aí acabou várias coisas do idioma, e hoje tu estuda um idioma que não tem nada a ver com o idioma original, vamos dizer, e eu não vejo tu enchendo a porra do saco. 50 anos atrás, gay era feliz. Hoje, gay é infeliz por tua Por causa. sua causa! Tá? Então, se alguém te faz infeliz, fogo neles. Fogo nele, se inscreve no canal! E hoje gay é infeliz por sua causa.